governo é uma coisa assim, principalmente da área que você atua. Primeiro, deixar o Banco Central como vilão, que é isso daí, o tempo inteiro tem essa briga e tem a briga do agro. Você trouxe até um estudo legal da taxa Selic, né? Que falava, né, que nos outros governos do PT também estavam altas e eles estão criticando um negócio que eles já praticavam, né? Exato. Eu falo que é o governo dos mais ricos. Eles dizem que são a favor dos mais pobres, mas eles só fazem política para os mais ricos. O carro popular é um exemplo. Que carro popular é esse de 120 mil? Quem compra um carro popular de 120 mil? Não, mesmo de 60 mil. Mesmo de 60 mil, 50% da população brasileira ganha menos de R$ 1.500. Esse é o dado. Então, foram contra o marco do saneamento. Acabaram com a lei das estatais para colocar o mercadante lá na presidência do BNDES. Colocaram um sindicalista lá nos fundos de pensão, que a gente entrou com a ação, conseguiu afastar ele, mas ele já retornou depois da decisão de um desembargador. Então, criticaram muito o negacionismo e aí fala assim, os livros de economia estão ultrapassados, vamos fazer uma guerra contra o Banco Central. Quer dizer, o negacionismo da economia deles pode. E diversos subsídios, tem mais de 400 bilhões em subsídios aí para grandes empresas, isso dá 4,3% do PIB, mais ou menos. Empresta para quem interessa. Exato. Então, amigos. E quando você faz, por exemplo, quando você é contra o marco do saneamento, quem é que é prejudicado? 100 milhões de brasileiros que não têm saneamento em casa. Esse é o dado. Então dizem que são a favor dos mais ricos, mas dizem que são a favor dos mais pobres, mas estão fazendo política sempre para os mais ricos. Esse é o fato, não tem discussão. Léo, vamos falar do carro popular, que é um tema que todo mundo tem uma referência disso, porque a gente já teve muitos projetos de ajudar a indústria brasileira. Mais de 60 anos. Por um lado, você pega o dinheiro de todo mundo para privilegiar os que têm acesso ao carro, e muitas vezes a indústria. Por outro, a gente tem um carro que 40% é imposto. Exato. Então, o que deveria ser feito? Porque o imposto também atrapalha a indústria, por um lado. Então, quer dizer, eu te prejudico de um lado, depois te ajudo do outro, aí fica tudo meio enrolado. Exato. O carro, de fato, tem bastante imposto. E é, de fato, o resultado de um governo que decide dar subsídio e a lei dá meia entrada nos impostos. Não adianta. No final do dia, se o governo precisa cumprir o superávit dele, se ele está tirando aqui, o cobertor é curto. Se ele está dando para Antônio, tem que tirar de João. Então, você dá subsídio para a grande empresa, você dá subsídio para o carro popular, você dá subsídio para campeão nacional, o que acontece? Você vai ter que cumprir a superávit. Por quê? Porque o Haddad disse, nós vamos cumprir a regra fiscal. E daí você tem que aumentar do restante da população. Então, cada vez que o pessoal vai lá, não adianta só pedir menos imposto. Cada vez que o governo fala, olha, nós vamos dar X milhões de reais para o setor aqui de Lei Rouanet, nós vamos dar aqui o programa agora que o Haddad vai ampliar, ele quer para caminhão. Toda vez que você está fazendo isso, você está tirando de uma outra parte. Você vai ter que elevar a alíquota para o restante da sociedade para você poder cumprir o superávit primário ali que o governo tem como meta. Então não adianta. Se você está dando muitos recursos para a sociedade, você vai ter que ter o imposto elevado. E aquela frase que eu gosto, a primeira lei da economia é escassez e a primeira lei da economia a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia, né? Então, eles agem como se os recursos fossem ilimitados. Legal.